Nossos problemas se acabaram? Muito obrigada pela presença de vocês, pela paciência. Então, quem é você na fila do pão, Regiane? Depois a gente edita aqui para o pessoal não passar 17 minutos de sofrência, né? Com certeza. Bom, eu sou a Regiane Fávaro, sou psicóloga especialista em psicologia social, sou psicodramatista, já trabalho com organizações tem mais de 20 anos, fiz uma carreira corporativa e depois faz 13 anos que eu decidi exclusivamente trabalhar com consultoria de gente, de recursos humanos, de pessoas, enfim, o nome que vocês quiserem dar para isso que a gente faz, e é isso que eu faço. E aí, mais recentemente, eu fiz aí a minha certificação de segurança psicológica de times, estou na primeira turma de certificação aqui no Brasil e estou muito feliz em fazer parte disso e poder falar disso, e esclarecer esse tema que tem sido tão falado, né? É um tema muito interessante. Vamos começar, então, do começo, esclarecendo para a gente, Regiane, qual é a diferença entre bem-estar, felicidade e segurança psicológica. Porque tem muita gente que pensa que fazendo segurança nos times ou nas organizações, todo mundo vai ficar com bem-estar, com felicidade. E são coisas diferentes, né? Essa é uma confusão que está sendo muito comum e eu tenho visto muita gente falando de segurança psicológica, como promover o bem-estar, como fazer com que as pessoas fiquem felizes nas organizações, como uma atribuição do líder, que o líder tem que ser quase um psicólogo, né, e com a equipe, e não é bem isso. Na verdade, segurança psicológica de times tem a ver com o fato das pessoas estarem num ambiente onde é possível correr riscos interpessoais. O que é correr riscos interpessoais dentro de uma organização? É eu saber que eu posso questionar, que eu posso ter dúvida, que é um ambiente aberto para o aprendizado, e se é um ambiente aberto para o aprendizado, eu posso errar, porque ninguém nasce sabendo, então, para a gente aprender, a gente erra. É um ambiente que vai me acolher quando eu tenho uma dúvida, que eu posso expressar aquilo que eu estou sentindo, se eu sinto um incômodo, se eu sinto que não aceitaram bem a minha ideia, eu posso tratar disso abertamente. E às vezes dar um feedback difícil também, mas sem receio do que vai acontecer comigo por fazer isso. Então, segurança psicológica tem a ver com isso. Então, há muitas empresas que trabalham a saúde mental, emocional, não necessariamente são ambientes psicológicos seguros. E, exatamente, contrapartida, empresas que trabalham o ambiente psicológico seguro têm uma probabilidade de ter bem-estar, mas são duas coisas diferentes, certo? Exatamente. Até muito porque bem. Hoje a gente vê que tem muitos programas de bem-estar que estão focados em coisas, né? Em fazer aula de meditação, em ter um plano de saúde que cobre psicólogo, e isso não necessariamente significa que dentro do meu time eu funcione como uma dinâmica segura em que eu possa ser eu mesma. A gente vai desdobrar mais isso, mas eu queria ouvir um pouquinho da Lucila. Lucila, por que você acha que hoje, qual é a tua visão como coach, mentora, ex-executiva, né, carreira organizacional, qual você acha que é hoje o grande desafio do líder, que as pessoas reclamam tanto do líder? Ele diz que gosta da empresa, mas odeia o líder, não recebe feedback, não é desenvolvido. Como que o desafio para essa liderança para fazer, seja o ambiente emocionalmente seguro, seja o bem-estar, que apesar daqui a gente está falando do ambiente seguro, né? É super interessante essa pergunta. O que eu tenho trabalhado todo esse período que nós estamos vivendo agora, e justamente nessa situação onde ninguém sabe o que fazer, é surpresa para todo mundo, é uma situação nova, desconhecida. Isso também é desconhecido para o líder. Então, o líder hoje ele está lidando com dois pontos importantes. Um dos pontos não tenho a menor ideia de como que eu faço isso. Eu não sei, nunca vivi, assim como as outras pessoas não viveram. Mas ele se sente na obrigação de saber, até porque a equipe, em geral, tem para ela que o líder sabe tudo. Não é verdade, o líder não sabe tudo, o líder também está aprendendo. Um bom líder é aquele que tem bons liderados. O que acontece nessa situação?
as pessoas, em geral, a nossa cultura não favorece que as pessoas possam estar numa situação um pouco mais vulnerável. E aí elas se sentem inseguras de dizer que não sabe o que está acontecendo. Então, o que eu tenho lidado esse período todo agora de pandemia é justamente assim, o líder não consegue, não é que não quer, ele não está preparado para isso e nem está acontecendo essa preparação dele saber que ele pode estar vulnerável, que é justamente aí que a gente cria uma maior conexão. E ele não está preparado para isso, ele se sente inseguro, e com essa insegurança, porque ele acredita que se ele disser que ele também não sabe como fazer agora, porque o melhor dos mundos seria ele chegar para a equipe dele e falar, pessoal, nós estamos enroscados todo mundo, nós, a empresa, o mundo, está todo mundo enroscado, como é que a gente vai fazer para lidar melhor? Eu nunca trabalhei, nunca liderei virtualmente, é a primeira vez, e é completamente diferente de eu estar ali com vocês. Como que a gente pode fazer isso melhor? Então, o líder não sabe. E ele não sabe que ele pode pedir, só que a gente não pode esquecer que o líder tem ali que ele responde para outras pessoas, né? Dependendo da posição do líder, ele responde, talvez internacionalmente, talvez aqui mesmo nacionalmente, para outras pessoas de outro escalão. Então, ele precisa dar respostas, ele precisa ser, né, produtivo. Eu vou pegar uma carona no que você está falando, porque a Regiane está trazendo o ponto de vista do conceito, da aplicação, da metodologia. Você vai ver a vida como ela é, pelos desafios do líder. Eu vou aqui fazer o advogado do coisa ruim com o RH, porque aí o líder tem uma expectativa que a área de recursos humanos, gestão de pessoas, irá capacitá-lo ou qualificá-lo. Só que a área de gestão de pessoas também é uma área liderada e geralmente é liderada por líderes que são os que menos praticam aquilo que vendem. Então, por exemplo, eu tenho empresas que têm comunidade de aprendizado. Qual é o grupo que menos faz as atividades em comunidade de aprendizado? O RH. Qual é a pior pesquisa de clima? Em termos da tratativa do desdobramento? O RH. Qual é a área? Enfim, o RH não se vê como área cliente e não passa pela mesma jornada para que ele possa ser um mentor, um guia do líder. Então, feito esses contrapontos, e aí eu gostaria de saber, o som ficou bacana aqui, galera? Ficou tudo bem? Eu acho que está bom agora. Dado tudo isso, então a gente tem um RH que quer fazer tudo muito caseiramente, o RH ainda não se atentou para o fato de que precisa contratar serviços especializados e se submeter aos processos como experiência antes de ofertar, ele só fica de cotovelo no sistema, né? Compra daqui, entrega dali. O líder perdidão, cheio de demanda operacional, muitas vezes ele é líder, mas é também membro de equipe, porque ele tem um expertise técnico que ainda ele tem que realizar. E aí a gente vem falar dessas pesquisas, do projeto Google, do livro da AM, trazendo dados e fatos concretos da correlação entre produtividade, inovação, engajamento e ambiente psicológico seguro. Agora, fala uma coisa para mim, Regiane, qualquer empresa, com qualquer tamanho e tipo de time, pode aplicar metodologias de segurança psicológica? Pode. A ideia é que a gente trabalhe dentro de times, é isso que você falou, a gente pode buscar semear uma cultura de segurança psicológica, mas a gente vai trabalhar a segurança psicológica no âmbito do time. Por quê? Porque você e a Lucila, a gente pode se relacionar muito bem aqui, nós três, e a gente ter um ambiente onde a gente consegue ter essa segurança psicológica. Mas a partir do momento em que um membro entra nesse time, ou eu tenho um novo líder, eu tenho uma nova configuração de time, essa segurança psicológica pode ficar estremecida. Vale a gente falar hoje que cada vez mais a gente trabalha em conjunto com outras pessoas. Muito pouco do nosso trabalho é feito individualmente. A maior parte do nosso trabalho é feito em grupo. E esses grupos, eles são muito invisíveis, esses times são invisíveis. E a gente precisa entender que a segurança psicológica está relacionada ao time que eu estou pertencendo de um projeto
e eu posso estar em outro time em um outro momento do meu dia. Então, você citou o time de RH. O time de RH é e que possivelmente ele participa, como os BPs participam, de outros times, do time daquela área, que é uma área de negócio. Mesmo dentro do RH, você tem o time do DHO, o time dos BPs, Sim. o time da administração de pessoal, o time da remuneração. Então, são subtimes dentro do time. Para não dizer que a gente não é moderna, se a gente pegar aqui, por exemplo, o BBB, cada membro que sai num paredão, o grupo que fica, ele tem que reconfigurar. Reconfigura totalmente. Às vezes, pessoas que não tinham match passam a ter match. E aquelas que tinham match deixam de ter. Como é que fica isso no momento pandêmico, onde os times são hiperestressados do ponto de vista de que eles pertencem a vários times invisíveis, né? Porque ninguém me considera daquele time, porque eu sou, em termos de centro de custo, da Regiane, mas eu faço uma interface fortíssima ali com a Lucila. Então, a Lucila e o time dela ficou invisível. É esse o conceito, né? Como é que fica isso nesse estresse e no turnover, né? Porque muita gente sai mandada embora ou se desliga, ou mesmo os afastamentos e retornos em função de pandemia. Como encaixa a segurança psicológica nesse vucu-vucu? Exatamente. Eu acho que aí o papel do líder ele é mais do que fundamental para trazer essa estabilidade ao time, para mostrar que ali é um ambiente seguro e que as pessoas podem compartilhar suas ideias, podem ter dúvidas, estão ali para aprender e alimentar esse time disso, né? Quando a gente está falando de um ambiente psicologicamente seguro, as pessoas devem poder expressar os incômodos. Então, se eu sinto que você está desconfortável em trazer um problema à tona, eu tenho que ter essa abertura para te dizer isso, né? E o líder deve ser o primeiro a estimular essa troca e dar o exemplo, que é o que você falou. Como é que o RH pode pregar uma cultura de aprendizado, de desenvolvimento contínuo, se nem ele mesmo consegue fazer isso? Né? Então, esses Posso espaços... falar Claro. Vou pegar uma carona nisso que vocês Eu vou te dar falando. essa carona e já jogar minha pergunta para tu falar de uma vez. Um mentorado meu disse assim, ele é um gerente, tá? Mas ele disse assim para mim, Lu, não tenho como conversar com o meu diretor. Ele é o cão. Era isso que eu ia falar. Cão. Ele só passa em cima de mim com um trator. Então, assim, eu não tenho nem o cafezinho para poder jogar a conversa. Como é que é isso, Lu? Então, era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que a gente tem que olhar por várias vertentes aí. Primeira coisa, a gente tem um negócio que chama empresa. Essa empresa tem ali as pessoas que estão na organização e em geral, eles estão num patamar mais alto. E eles, em geral, já são aí da geração baby boomers e anteriores, e tem uma forma de trabalhar. Nós estamos chegando agora com várias gerações novas, com outros conceitos e outras formas de trabalhar. Então, a relação com o trabalho está mudando bastante. Então, quando a gente fala, eu particularmente fico incomodada quando fala assim, o líder tem que fazer isso. Espera um pouquinho só, o líder não sabe fazer. Começa por aí. O líder ainda, né, em geral, nas empresas, o líder ainda acha que, aí falando do RH, ainda acha que o RH deve proporcionar algumas experiências ou alguns aprendizados para que ele possa se desenvolver. Ele acha isso. Ele ainda não sabe, aquele lifelong learning ainda não existe, as pessoas ainda não estão protagonistas e se desenvolvendo de uma forma eficiente. O RH, por sua vez, ele desenvolve alguns projetos, mas como bem disse a Lu, ele desenvolve, mas ele tem um budget. E, em geral, o que acontece quando vem lá de cima, diz o seguinte, olha assim, você tem este budget, o resto você faz caseiramente. E aquela pessoa do RH, pelo que a gente olha de fora da liderança, não tem todo o estofo para poder fazer isso. Então, essa pessoa lá do RH não sabe muito bem o que levar para aquele líder que está precisando ter a segurança psicológica. Então, eu acho que a gente virou ali um circuito onde o RH ainda não está preparado para pegar aquele líder, o líder não está seguro para... Ele não pode... promover um ambiente seguro se ele mesmo não está seguro. Então, eu acho que a questão que eu teria que colocar aqui para a Rê seria o seguinte, como que isso pode desenvolver? Que eu sei
que isso não é da noite para o dia. Eu sei que isso é a longo prazo. E aí a gente fala do turnover. Peraí, a longo prazo quanto? Dá tempo ainda do meu líder ficar? Até porque hoje em dia, a grande maioria das pessoas, né, das culturas das empresas, diz que você tem que ficar 3 anos, não muito mais que isso. Lu, a gente vai passar essa bola aqui, desculpa te interromper, mas tem 2 perguntas interessantes aqui, que a gente coloca. A Roseli está dizendo assim: prover canais de sigilo sem a exposição dos funcionários é uma forma de prover segurança psicológica? Antes da especialista dizer, vou falar aqui como RH. Toda vez que a gente tem canal sigiloso, significa que não há uma abertura, uma confiança para que as pessoas falem para. Elas ainda estão precisando falar de, né? Eu tenho que falar de Lucila ou da Lucila e não para a Lucila. E a segurança psicológica, ela tem a ver com esse protagonismo que é individual, é do time, mas é também da cultura da organização. Então, galera, não vem para cá querer fazer um curso e achar que você, analista ou coordenador, vai implementar segurança psicológica na sua empresa. No entanto, você pode se capacitar em ferramentas e métodos, que é o que a Rê vai entrar agora, para que você possa tratar os efeitos da falta. Então, administrar conflito, fazer negociação, né? Dar feedback, criar rapport, tudo isso são coisas que a gente aprende nos treinamentos, que a Lucila, que a Rê, que eu dou. Então, precisar, nosso LinkedIn está por aí, nosso Instagram está por aí, já eu coloco aqui. Rê, isso tem cara, tem método, tem processo ou é só um conceito? Não, tem sim. Pegando esse gancho da pergunta que foi feita, eu acho que quando a empresa abre um canal sigiloso, ela demonstra uma intenção de querer saber, mas não necessariamente isso está relacionado a prover um ambiente psicologicamente seguro. Eu concordo com a Lucila que o desafio do líder é gigante e às vezes ele não tem todas as ferramentas. Quando vocês perguntam, isso é para todas as empresas? Eu sempre digo que a gente pode começar a trabalhar a segurança psicológica um time por vez. Se a gente for esperar que a organização esteja perfeita para eu criar um ambiente psicologicamente seguro, eu já nem vou precisar mais fazer, que já vai ter passado o tempo, né? Então, eu acredito muito no querer, sim, do líder e de quem está junto, e que ele pode, com as suas ferramentas e com a transparência e a relação sendo construída, fazer isso dentro do time dele. Então, vamos falar um pouco de maneira um pouco mais tangível e não tão filosófica e abstrata, né? Sobre Globo Repórter, quem é, do que se alimenta, quais são seus hábitos, né? Sim. A gente tem pelo menos 7 fatores que nos dizem se esse ambiente é psicologicamente seguro ou não, tá? O primeiro deles tem relação com apoio mútuo. Esse time, ele é capaz de apoiar-se mutuamente, as pessoas estão ali para valorizar os esforços umas das outras, né? E aí, na vida como ela é, a gente sabe que, às vezes, a gente está num time que alguém você está dando uma ideia e você já está olhando para o lado sabendo que alguém vai vir com uma crítica, né? Na vida real. Então, nesse time eu tenho um apoio mútuo. O segundo fator, eu sei lidar com problemas. Esse time é um time que os membros estão preparados, estão aptos para levantar problemas e lidar com questões difíceis. Sabe aquele sentimento assim de que tem um elefante no meio da sala e ninguém está tratando? Você está tratando ali de um projeto, de uma implantação, de um negócio que precisa super acontecer, está todo mundo com um problema guardado embaixo do tapete, mas ninguém tem coragem de levantar a mão e falar, escuta, eu acho que esse projeto pode ficar em risco se a gente não cuidar disso. Quem é a pessoa hoje que tem segurança plena e completa para fazer isso? Né? Justamente pelo que a Lucila estava falando, as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de perder o emprego, as pessoas estão com medo de ser julgadas, as pessoas estão com medo de um monte de coisa, né? Terceira coisa,
E o medo, ele não é bom conselheiro, né? Porque o medo aciona todo o cérebro emocional, que articula aqueles sistemas de luta e fuga, e que a pessoa entra num piloto automático totalmente defendido, né? Ela só quer bater ou correr, né? E isso é a antítese do flow, que é a antítese do engajamento. Então, dá ruim em geral, né? Com certeza, com certeza. Outra coisa, como esse time reage a erros? A gente pode cometer um erro aqui, e reação a erros tem muito a ver com aprendizado. A gente está num ambiente de aprendizado, e aí eu paro aí para depois falar os outros itens e questiono o seguinte: se a empresa não está aberta para aprender, como é que ela vai inovar e como é que ela vai ter performance? Então, a segurança psicológica, ela se faz fundamental num ambiente instável, que precisa inovar, e que precisa aprender com rapidez. Me fala que empresa que não precisa disso hoje. Quem não tiver se ligado de que isso é importante, vai morrer muito rápido. Se eu não reservar o orçamento certo para fazer as coisas, como a Lucila estava dizendo, como é que eu cuido disso? De forma toda capenga, né? Pegar uma carona aqui, Lu, se aqui no nosso grupo tiver jovens líderes, quando eu digo jovem não é só de idade não, líder há pouco tempo, até todo mundo ficou meio jovem líder, porque agora mudou a forma de liderar, ainda mais para o híbrido ou para o virtual total, todo mundo meio que zerou, resetou, né? Eu sou um líder, a minha empresa não tem essa cultura, o meu RH não vai me dar nada porque também está sofrido. Por onde eu começo? Como é que um líder começa a se desenvolver para chegar nesse momento de poder prover ambientes emocionalmente ou psicologicamente seguros? Eu diria que sim, que o primeiro passo, eu acho que vocês vão estar de acordo comigo, o primeiro passo, não tem outra coisa a não se fazer, que é o autoconhecimento. É a primeira coisa que ele tem que fazer. Então, ele vai ter que buscar essas informações. De que forma? Tem várias formas de a gente buscar o autoconhecimento. Tem gente que busca através de um coaching, tem gente que busca através de uma mentoria, e tem gente que faz cursos, faz alguns cursos online. Já é bom, gente. O primeiro passo é se conhecer. Se você vai fazer um curso gratuito, por exemplo, tem um curso gratuito de inteligência emocional. É bom? O bom ou ruim não interessa, interessa que você vai começar a ter contato com isso. Então, você vai começar a entender quem você é. Porque a gente começa a ter segurança no que a gente diz e em quem a gente é, a partir do momento que a gente entende quais são as minhas necessidades, o que eu preciso, quais são minhas limitações, e quais são É muito interessante quando a gente pergunta para alguém em que você é bom, essa pessoa tem uma dificuldade enorme, em geral, de dizer o que ela é boa. No que ela é ruim, ela sabe. Por quê? Porque nós temos o hábito sempre de chamar, né, a atenção na falha, e não temos o hábito de elogiar. Então, a gente conhece o nosso lado ruim e não conhece o lado bom. Então, quando a gente fala de um líder jovem que está começando agora, eu diria assim, o primeiro passo que ele tem que fazer é autoconhecimento. Vai lá, busca e comece a entender quem você é. A partir desse momento, você já começa a dar alguns outros passos. E você pode... Porque você vê, Lu, desculpa te interromper, mas vê que interessante. Quando eu falo de oferta de apoio mútuo, porque isso é um pilar da segurança, eu não apoio se eu ainda estou precisando de holofote, né? Se eu ainda estou me sentindo perseguido, precisando provar meu valor, é difícil apoiar a ideia do coleguinha. Eu tenho um paradigma de competição e não um paradigma de cooperação. Brené Brown, né, com coragem de ser imperfeito, vulnerabilidade, é um baita tema, e também a comunicação não violenta, que é você falar construindo, né, co-criando, que também está nos métodos ágeis. O segundo é lidar com problemas e questões difíceis. Tem gente que paralisa, né? Então, no conceito da psicologia positiva, o otimismo e o pessimismo tem a ver com a magnitude, a temporalidade que você coloca no problema, né? Então, agora, o otimista, ele vê que é circunscrito e vai acabar, e o pessimista fala, deu ruim, vai explodir o planeta inteiro, né? Eu vou até falar, pegando nesse gancho, pegando nesse assunto que é segurança psicológica, eu costumo dizer que não existe pessoas incompetentes. Eu costumo dizer que tem pessoas em lugares errados, e não que elas não são
Não que elas são incompetentes, elas são competentes para outras coisas, não para aquelas. Então, aí eu acho que é uma função extremamente importante para o RH e extremamente importante quando a gente fala de segurança psicológica, é na hora que eu vou fazer uma promoção ou na hora que eu vou destacar alguma pessoa numa outra área, eu preciso estar muito atento, muito eu como RH, eu como líder, para a segurança psicológica daquela pessoa, para ver se ela está realmente alinhada com aquela posição. Eu já presenciei e já trabalhei. E o onboarding também, né? Porque às vezes a pessoa está bem na posição, mas ela não tem o encaixe legal no time, né? Exatamente, mas por qual motivo? Que eu acho que isso é extremamente importante e que é dever aí do RH, porque é aí que me dá a segurança psicológica que eu vou buscar comigo e vou ver se os outros têm. Eu já passei por situações, eu tive situações, na verdade, em que eu trabalhei, aonde promoveram gerentes à diretoria, só que aquela pessoa ela não tinha nada a ver com gente, ela tinha a ver com computador, ela tinha a ver com processos, porque é o que a gente está acostumado, né? A gente tem gestão de processos, né? De pessoas. Aquela pessoa era ótima de gestão de processos e péssima de gestão de pessoas. E aí, no final, o que a gente acaba tendo? Uma péssima diretoria e a gente é obrigado aí a desfazer dessa pessoa. Então, a segurança dessa pessoa, na hora que ela é colocada numa posição que ela não está alinhada com aquilo, pela sua performance, pelas suas qualidades, seus defeitos, por tudo que você tem, se ela não está alinhada, não tem a ver com os valores dela, não tem a ver com o jeito que ela é, eu estou tirando a segurança psicológica dela, deixando ela abalada, ela ficando insegura, e eu acreditei em alguém que me promoveu achando que eu podia. Então, eu não sei aonde isso tudo fragiliza muito as relações e a cultura. Agora, Rê, você falou de 3, são 7. Vamos andar mais um pouquinho, por causa do nosso tempo, eu vou dar uns 15 minutinhos a mais, tá, gente, de 9 horas, porque a gente ficou aqui no perrengue, tá? Fica aqui conosco e aproveita para comentar. Tá valendo a pena? O conteúdo tá bacana? Coloca aqui sua pergunta para mim. Aqui não tem coraçãozinho nessa live, não, mas tem joinha. Quais são os outros atributos, Rê? E para a gente poder evoluir um pouco mais no tema. Tá. Outra coisa que é fundamental é a capacidade das pessoas, você citou Brené Brown, de pedir ajuda. Eu só sei pedir ajuda se eu sou vulnerável. Eu tenho essa capacidade de pedir ajuda dentro deste time, né? Os membros desse time vão estar dispostos a me ajudar, ou eu não vou ter vergonha de mostrar que eu preciso pedir ajuda. A outra coisa, quando vocês estavam citando sobre líderes novos e gerações, a Lucila chegou a citar as gerações, o outro fator tem a ver com aceitar a diversidade. Não tem a ver só com aceitar a diversidade etária, ou de raça, ou de gênero, mas aceitar a diversidade principalmente de ideias. Pensamentos. Quando alguém vem com uma ideia, aspas, estapafúrdia, como que isso é recebido? Quando alguém vem com uma meia ideia, quantas vezes vocês tiveram uma meia ideia e não levaram com medo de alguém falar assim, quando você tiver ideia completa, você traz. Agora você não... Tá, e como é que evolui isso? Não sei, eu só tive essa ideia, né? Então... E a gente sabe até, Rê, que pelos estudos de criatividade, uma ideia final ela é sempre uma soma de várias ideias. E as metodologias ágeis, né? O Scrum, tudo isso tem falado sobre isso. Por isso que a gente trabalha agora em grupo, squad, né? Isso é muito legal. E quando você falou do saber pedir ajuda, eu mesmo psicóloga e trabalhando com desenvolvimento humano, eu fui ter um MBA de pedir ajuda no meu divórcio, há 7 anos atrás. Que aí eu trabalhei forte isso com a minha terapeuta, e aí ela me dava exercícios do tipo, vá na casa de alguém e peça água. Vá na casa de alguém e diga que está com fome, das minhas amigas, porque eu era, assim, daquele tipo que nem um café eu aceitava, porque eu não queria dar trabalho para ninguém. E esse era um lugar de uma arrogância, né? A gente acha que não, eu não gosto de incomodar, parece o falso humilde. Na verdade, é um lugar de arrogância. Então, muito legal isso. Né? Hã? De onipotência, né? Sim, saber pedir ajuda tem a ver de reconhecer que o outro tem valor e, portanto, eu tenho uma necessidade. Mas os gerentes são estimulados, Lucila, a pedir ajuda? Essa você acha que a vida como ela é
gerente é treinado, estimulado a falar, vai lá, pega a cola com o coleguinha, pede ajuda para o diretor. Como é que é a vida real? Não, na vida real, na verdade, você não pede ajuda, na verdade, esperam que você traga soluções, os de cima esperam soluções e os de baixo que você ajude a pensar e que você dê o seu aval final. Então, na verdade, se eu tiver com um problema muito sério, em geral, quando eu estou com um problema muito sério, é muito difícil eu partilhar isso e compartilhar ou com a equipe ou com os meus pares, ou até mesmo com o meu gestor. Não é meu povo. Desculpa. Não, por que não é? Justamente porque entra de novo nessa história da segurança psicológica dentro da questão que é o seguinte: se eu pedir ajuda, eu não estou valendo meu salário, eu não estou mostrando que eu sou capaz nessa posição, eu estou mostrando para a minha equipe que eu não sei. Então, eu acho que a primeira coisa do líder é entender o seguinte: ele não sabe mesmo, tá? Graças a Deus que ele não sabe, né? Não sabe, a gente não sabe. Porque quem sabe para de aprender, né? A gente tem que estar nessa posição de não saber mesmo, né? E buscar, e assim, de repente você tem uma equipe bacanérrima, e na sua equipe você tem uma pessoa de cada tipo, dessa diversidade que ela falou, de pensamentos diferentes, você tem pessoas, inclusive, que são especialistas em áreas diferentes, e só assim que você consegue montar um time coeso, Diverso, né? Um time congruente. Por quê? Porque cada um vai trazer a sua ideia, e eu acho que eu diria o seguinte: eu mesma passei quando trabalhava por situações em que dava para fazer isso. Como que dava para fazer isso? A partir do momento em que eu não via na expressão corporal do outro, né, na linguagem não verbal do outro, que eu estava dizendo uma bobagem, isso era uma das formas, então eu me sentia segura para poder falar, ou quando eu realmente trazia a minha equipe e confiava nela que ela ia me ajudar a pensar naquilo, mas isso eu tinha que convidar a equipe para pensar junto comigo. Então, é assim, como você disse, o meu slogan é a vida como ela é, porque como eu vim do mundo corporativo, eu tenho que ver que realidade que realmente acontece. Nelson Rodrigues a gente também tem, né? Pois é, Lu, e tem também esse viés no próprio RH. Eu trabalho com o povo do RH e tem uns alunos meus aqui que eles falam assim: tudo o RH quer resolver. E uma das nossas etapas no curso é: você não resolve, você ajuda o líder a resolver. Quem resolve é o cliente. E a gente tem uma mania de tudo querer ter resposta, né? E quando a postura da segurança psicológica é justamente falar: bom, eu tenho uma ideia, você tem outra ideia, e junto nós temos 3 ideias. Eu fico com a minha, mais a sua e mais a melhor. Ô, Rê, falta ainda você contar mais 2 e eu quero saber se tem ferramenta, tá bom? Você conta isso pra gente? Conto. Bom, então, o sexto fator, o sexto elemento necessário para a gente ter segurança psicológica é o assumir riscos, o quanto é seguro nesse time assumir riscos, e a segurança psicológica traz um termo que não é muito utilizado, que eu já até falei aqui, que é o assumir riscos interpessoais. É a essência da segurança psicológica, você estar num ambiente onde você pode assumir riscos interpessoais. Porque eu posso ser os riscos interpessoais, conceitualmente. Eu não temer o que vão pensar de mim, eu ter certeza de que eu não vou sofrer represálias por aquilo que eu penso, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu discordo ou por um problema que eu levante, né? Então, essa característica, ela precisa estar muito forte dentro do grupo. A doutora Amy Edmondson, quando ela começou a fazer as pesquisas dela sobre segurança psicológica há 20 anos atrás, ela começou pesquisando equipes de enfermagem, de UTI, para entender que equipes eram mais eficientes, quais eram as equipes que demonstravam mais eficiência, né, nos seus indicadores. E ela, curiosamente, descobriu que as equipes mais eficientes eram as equipes que mais relatavam problemas. Ela falou: tem alguma coisa de errado nisso que eu estou pesquisando. E aí ela percebeu que não, que as equipes que mais relatavam problemas eram mais eficientes, porque elas podiam falar a respeito dos problemas. E que as outras equipes, não é que elas não tinham problemas, elas só não podiam falar sobre eles, né?
Então, e a gente tem visto, né, Rê, as pessoas, muitos me contam que os diretores, né, eles falam assim, não me traz o problema, me traz a solução. Exato. Não me conta o processo, eu quero saber o resultado. E aí, então, os líderes estão se sentindo muito à deriva, porque eles não têm com quem contar. Porque se ele não pode contar para baixo, porque o time o vê vulnerável, né? Ah, pô, esse líder aí não sabe nada. E ele não pode contar para cima, porque o diretor também, assim, o cara sofre, né, Lucila? Olha, eu tenho uma coisa, isso daí você me fez levantar uma anteninha minha aí, que é o seguinte, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu estou defendendo aqui os líderes, tá? Tomar um pouco de cuidado, porque na hora que eu, líder, falo para o outro, me traga uma solução, a gente precisa fazer uma diferença do joio e do trigo aí, porque às vezes eu falar para o outro, me traga uma solução, eu estou pedindo para o outro pensar. Porque, em geral, o que acontece é a equipe tem muito mais fácil eu perguntar para o meu líder. Lógico, ele tem mais experiência, tem mais tempo. Eu vou lá e pergunto que é rapidinho a resposta. E aí, este líder, se não toma cuidado com isso, ele fica sendo o tempo todo abordado para resolver soluções. Então, o líder, às vezes, fala, me traga a solução, então, por isso, tem que amenizar um pouco isso, para que o outro também pense, estude, se desenvolva, para que ele traga alguma coisa melhor para depois, juntos, eles... Eu não quero tangenciar, mas é um tipo de comunicação violenta, porque que você fala para o outro, me traz solução, não é solução, é vamos pensar juntos, né? Eu tenho outro jeito, quando o cara me lança o problema, eu falo, o que a gente pode fazer? Então, se o líder também ele tem habilidades de mentoria, de liderança coach, ele não precisa falar assim para o cara, porque solução, na minha cabeça, é a resposta. E às vezes é o que a Regiane falou, eu não sei a resposta, eu sei um pedacinho de uma possibilidade de resposta, né? Mas eu entendi sua colocação, é no sentido de estimular o cara a se protagonizar, né? Exatamente, ele buscar essa resposta. Agora, até queria colocar aqui uma coisa que eu vi que a Lídia falou, que o líder precisa também ser humano. Eu acho interessante isso que ela colocou, que é assim, eu acho que tem que tomar... A segurança psicológica, esse trabalho que a Regiane fala, é muito interessante, porque, assim, eu, como líder, eu tenho que sair do ter para o ser. E é isso que está acontecendo hoje no mundo. Eu tenho que, para eu sou. Então, fica muito legal falando, ele tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, tem que ser humano, tem que qualquer coisa. A gente precisa lembrar que existe um tempo de aprendizado para qualquer um que seja. E para a segurança psicológica precisa esse tempo. Então, não é do dia para a noite que eu vou aprender tudo, até todas essas coisas que você falou da inteligência emocional, da CNV, das dinâmicas humanas, o que quer que seja, não é do dia para a noite. Eu não vou fazer um curso. É uma jornada, né? É uma jornada. É esse meu apelo para o RH, porque o RH está querendo muito resolver problemas, ser muito processo, implementar. Ele precisa também passar pelas jornadas para que ele possa inspirar e conduzir. Eu sempre digo que você não leva o seu cliente aonde você não foi, né? Eu consigo levar a outra pessoa até onde eu fui. Então, precisa sair desse bora. Ô, Rê, fala para mim, tem um sétimo pilar, e eu queria saber de ferramenta. Tem como testar, medir as intervenções que você se formou, fez uma certificação? Conta para nós. O último item, né? O último elemento aí que a gente fala sobre um ambiente psicologicamente seguro é a apreciação. As pessoas se apreciam nesse ambiente, as pessoas se admiram. Eu sou apreciado pelo meu diferencial nesse ambiente. Então, esse é o sétimo ponto. E eu queria falar uma coisa muito relevante, né? A gente fala muito sobre ambiente psicologicamente seguro, e aí a gente fica meio que na dúvida, será que eu tenho, será que eu não tenho? Para olhar a tua empresa e ver, eu vou usar um termo diferentinho aqui, que é entropia cultural, muita gente pode não saber o que é, mas é a quantidade, resumidamente, é a quantidade de tempo que a gente gasta com aquilo que não é trabalho. Acho que vocês nunca vivenciaram isso na vida, sabe? Fazer uma reunião de alinhamento antes da reunião, fazer um grupinho ali, eu vou lançar essa ideia, você me apoia aqui, ou aquele tempo que você gasta matutando como é que eu vou levar esse problema para o meu diretor,
Ou será que eu vou levar? Será que vale a pena eu levar esse problema? Isso é entropia cultural. Quando você tem um alto nível de entropia cultural, isso já é comprovado e não tem a ver com necessariamente segurança psicológica, você tem um baixo engajamento. Baixo engajamento traz o quê? Traz rotatividade, traz as pessoas dando muito menos daquilo que elas poderiam dar, gastando um tempo gigante com aquilo que não é trabalho. Então, você está com muita coisa que não é trabalho ocupando o seu dia, você está com muitos macaquinhos pendurados, você não sabe que árvore que você vai colocar, tem uma grande chance de você estar com problema de segurança psicológica na tua empresa. Segurança psicológica... Sensacional. Segurança psicológica dá sim para medir, tem ferramenta para medir, então a gente pode aplicar aí no time uma avaliação para entender como é que está. Essas avaliações, elas passam muitas vezes ou por entrevistas individuais, ou até por uma ferramenta de assessment que existe para medir no time se existe a segurança psicológica. E a partir disso, a gente vai entender quais desses 7 elementos aí que não estão funcionando muito bem, e a gente vai atuar com intervenção. Quando a gente fala de intervenção, eu acho muito interessante, porque o RH fala assim, então, eu estou com um problema no time, e aí o meu diretor, né, o diretor vem com as soluções eu quero fazer um team building, né? E aí quando podia. Quando podia, né? Agora mas tem team building virtual, ixi. Team building virtual. Quando podia. E aí, eu acho muito curioso, porque o problema está ali, sendo construído de maneira persistente durante anos, e o diretor daquela área que entendeu que está com um problema, ele quer fazer um team building de um dia e ter o seu problema resolvido. O diretor, ele quer performance, ele quer que atinja os resultados, mas ele tem essa postura de não me traga problemas, me traga soluções. E tem mais uma, ninguém pode ficar tanto tempo fora do escritório. Um dia tá bom. Exatamente. Mas é esse o ponto. A segurança psicológica precisa ser tratada dentro do escritório, no ambiente de trabalho, com problemas reais, com questões reais. Não adianta a gente fazer um treinamento de vamos todos se jogar aqui uns nos braços dos outros para a gente adquirir confiança, que confiança é outra coisa que se confunde muito com segurança psicológica e que não é segurança psicológica. Porque dentro de uma equipe onde eu tenho 10, 12 pessoas, eu posso ter uma excelente relação com a minha amiga Lucimar. Eu confio nela. Inclusive, eu vou tomar um cafezinho com ela antes daquela reunião com todo mundo, porque eu preciso desabafar. Eu sei que ela não vai me trair, eu sei que ela é uma pessoa que vai me escutar. Mas quando eu chego num ambiente com outras 11 pessoas, eu não tenho isso. Falta essa segurança psicológica. A confiança tem a ver com a relação de 1 para 1. A segurança o ambiente psicológico é do time, né? Exatamente. Por isso que, às vezes, você acha que a pessoa te traiu. Por exemplo, você tomou esse cafezinho comigo, você contou uma coisa, quando chegou lá na reunião, que essa coisa veio à tona, você nega. Aí eu falo, desgramada, ela estava ali no café comigo, ela falou, é muito falciane. Só que, assim, uma coisa é você confiar em mim, outra coisa é aquilo que foi tornado público, explicitado, né? Exatamente. A confiança tem a ver com uma ideia de que você não vai me trair no futuro. E a segurança psicológica, ela é muito imediata. Ela oferece um risco muito imediato. Ela acontece ali na dinâmica do grupo. Se eu estou trazendo uma ideia e olho para o lado, e o meu colega do lado, por acaso, está fazendo uma cara de que não está gostando, e se eu não tiver certeza de que ele está ali comigo nisso, eu posso deixar de trazer uma ideia inovadora por conta disso. Né? Então, a gente precisa fazer uma pergunta para a Rê. Deixa eu fazer só uma pergunta para a Rê. Você está falando aqui, está me vindo uma série de ideias, né? Porque também é aquela coisa, a gente vive tendo ideias. Trabalhar com esses grupos, se a gente trabalha com ferramentas projetivas, isso ajuda muito, não ajuda para poder fazer com que todos estejam alinhados na mesma página. Para começar, isso eu estou falando do Points of View, estou falando do sistema de Lego, eu estou falando de várias outras alternativas em que a gente
disponibiliza para as pessoas projetarem lá suas intenções, etc. Pode. E ali a gente consegue resolver muita coisa. Muita coisa a gente consegue resolver. Às vezes, as intervenções, elas são muito simples. O fato é, você precisa saber mapear o que está errado aqui, o que não está funcionando aqui. Você trabalhar com Action Learning, você trabalhar com o Instituto das Libertadoras, você trabalhar com o Points of View, que é uma ferramenta bem projetiva e que também, né, tem a ver ali com o olhar coaching sobre a situação, ele pode te ajudar muito, né? Mas você precisa estar dando tiro na coisa certa, né? Então, grande se eu entendi, Regi, a certificação de trabalhar com segurança psicológica de time, ela vai te ajudar no diagnóstico, mas as intervenções, elas podem beber em outras fontes. Podem beber em outras fontes. É claro que a gente tem ali o diagnóstico e a gente tem já uma série de ações que são estruturadas para cada uma das situações, que inclusive elas podem reverberar uma nas outras, né? Então, eu estou trabalhando ali o apoio mútuo e automaticamente eu posso estar trabalhando pedindo ajuda, né? Mas a gente também tem aí uma série de ferramentas que são trazidas dentro desse contexto da certificação também, para a gente poder atuar, mas podem beber de outra fonte, você está certíssimo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Passamos de 1 hora de live, 3 minutos, e a gente falou que ia ficar com os 45, né? Foi uma delícia. Eu penso que o objetivo de explicar o que é a segurança psicológica, contar um pouco dos desafios e dificuldades que também existem do ponto de vista do líder, jogar aqui um pouco de estímulo para líderes e RHs correrem na frente do seu desenvolvimento, e passar os 7 pontos. Para mim, para esse primeiro bate-papo, nós estamos ok. Eu vou começar a encerrar. E para isso, primeiro, eu quero agradecer imensamente, aprendi absurdamente, deixei aqui no chat os resumos Mania de Professora e o LinkedIn de cada uma de nós, entre em contato, adiciona a gente, para não ficar também colocando o Instagram e tudo mais, né? Vai no LinkedIn, vai ser uma honra poder ajudá-los, se for necessário, e eu queria, se vocês tiverem pergunta final para fazer, o SD Positivo está falando que o tema foi muito bem abordado. Eu queria dar a palavra de encerramento da Lucila, depois a Regi e a gente termina. Pode ser? Pode ser. Eu achei bem interessante isso, porque me coloquei várias vezes nessa posição de líder e vou dizer 2 coisas. Eu trabalho também com o desenvolvimento humano, com a mentoria, com o coach e com toda a parte comportamental. Mas uma das coisas que eu acho que o RH também detesta escutar, mas que aí, quando a gente trabalha com a segurança psicológica, a gente vê uma outra vertente, é assim, os líderes, sabe que os líderes têm pavor? Tem pavor de abraçar a árvore. Não me venha com esse blá, blá, blá que vai abraçar a árvore. O líder, por quê? Porque o líder tem que dar resultado, tem que dar produtividade, e etc, etc. Então, quanto mais objetivo, e aí quando você traz esse alinhamento, é extremamente objetivo e dizer, olha, o diagnóstico é esse, a gente vai trabalhar essa determinada área, é extremamente importante isso para a liderança. Aí, a liderança já começa a ficar segura com o trabalho que vai ser desenvolvido. E aí eu acho que o RH fica um pouco mais tranquilo, porque ele investe o budget dele num lugar seguro também. Então, eu gostei muito desse conceito da segurança psicológica. A gente acaba trabalhando com isso já de outras formas, né? Como disse a Lu, né? Bebendo de outras fontes. Eu tenho outros tipos de dinâmicas que trabalho com Points of View, trabalho com CNV, tudo isso que a gente comentou aqui eu também trabalho, e eu gosto muito da vida como ela é. E eu gosto também muito da parte lúdica, por isso que eu perguntei das ferramentas projetivas. Eu trabalho bastante com o Lego, e o Lego faz com que as pessoas... É fantástico, porque tudo bem que monta aquela coisa esquisita ali, e aí quando você vai ver aquela coisa esquisita, a pessoa explicou a vida dela, com muito legal. É maravilhoso. Então, eu acho que é muito legal a história da segurança psicológica, e que a gente realmente precisa dar mais atenção à liderança, viu, RH? Tem que dar atenção à liderança, eles não sabem tudo, eles também estão aprendendo, assim como vocês e todos os outros. Eu agradeço, Lu, pelo convite, gostei muito de participar desse bate-papo, e a gente pode fazer outros.
Ó, a Roseli já falou que passou tão rápido que merece mais uma live. A gente vai combinar e nessa próxima live a gente vai trazer um case para vocês, tá bom? Eu conto para vocês. Tem live prevista acontecer do People Analytics para como medir produtividade de times online, times virtuais. Vamos trazer as novas relações trabalhistas, o contrato intermitente, o PJ, tudo isso que está em voga aí, como é que isso afeta a segurança psicológica, tá? E aí a gente vai contando para vocês, segue a gente lá nas redes. Regi, quero te agradecer e você tem a palavra final. Eu vou cortar um pouquinho, só para também fazer uma propaganda. Plim, plim. Todos os meses, na terça-feira, eu faço uma live que o nome é Ser Líder Não É Por Acaso, é justamente para contar para os outros o que acontece realmente com a liderança. Então, quem quiser pode assistir no Instagram, toda terça-feira, às 20 horas. Plim, plim. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Lucimar, obrigada, Lucila. Eu estou muito feliz de ter falado um pouquinho sobre segurança psicológica, é um tema que não é novo, mas que agora está muito em voga nos RHs, e eu acho que a gente tem que falar de segurança psicológica, e é um processo de educar as pessoas para entender o que é segurança psicológica, essas diferenciações, que não é só falar de bem-estar, que segurança psicológica não é só confiança, é mais uma série de outras coisas, que dá sim para medir, que dá para a gente diagnosticar, e que dá para a gente cuidar, né? Dá para a gente trazer solução para isso, para que as pessoas estejam mais felizes, sim, mas que as empresas tenham um olhar de que trabalhar segurança psicológica é trabalhar com alta performance e é trabalhar com inovação, né, com gente engajada. E, normalmente, gente engajada está mais feliz, e isso é bom. Né? Então, é essa a ideia. Queria agradecer a Roseli e o Saldo Positivo que estão aí, que eu conheço eles, estou bem feliz deles terem feito perguntas, muito obrigada. E é isso, estamos aí para outra live e a gente volta a se falar. Tenham uma boa noite, lembrem-se de se cuidar. Nada de aglomerar, se puder, fique em casa, use máscara e vá se vacinar. Podendo, ajude os comerciantes do seu bairro, cuide de si, cuide dos outros, porque nós juntos, como brasileiros, merecemos e devemos cuidar um dos outros e vacina para todos. Um abraço, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.